Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira. Boa noite a todos nós que estamos aqui presentes, aos que nos assistem pelo Facebook e aos que vão assistir depois. Que tenhamos todos uma noite muito agradável, mais uma lição. Hoje a Silvia Fessenda, de Rio Claro, já a nossa amiga, faz parte da casa. Ela vai nos falar sobre as duas faces da ambição. Então, para a gente iniciar, eu vou ler uma mensagem do livro do livro Sinal Verde, escrito por Francisco Cândido Xavier através de André Luiz. A mensagem número 50, ante a oração. Acatemos na oração a presença da luz que nos descortina a estrada para a vida superior, sem nos prevalecer dela, a fim de nos queixar de outrem ou espancar verbalmente seja quem for. Quando a nossa comunhão com Deus e com a espiritualidade superior não seja possível em lugar à parte, no silêncio do coração, conforme a recomendação de Jesus. Então, na noite de hoje, que a nossa prece, a nossa oração, seja primeiramente em favor de nós mesmos, daqueles que nós nutrimos algum afeto, dos nossos amores, aqueles que nos compartilham a jornada, os que estão em nosso coração, em nossa saudade, e também por aqueles que por algum motivo ainda não conseguimos amar ou que não conseguem nos amar. Então, que as nossas preces dessa noite sejam em favor de todos nós, pedindo a Jesus, nosso Mestre amado, que nos auxilie na compreensão daquilo que precisamos aprender, daquilo que precisamos fazer para melhorar as nossas condutas, os nossos sentimentos. Que a gente possa olhar no íntimo de nós mesmos e verificar aquilo que precisamos mudar, que precisamos perdoar, compreender em nós mesmos e no nosso próximo. Pedimos então o auxílio e a proteção de Jesus, da espiritualidade amiga desta casa, dos nossos mentores individuais, nossos anjos da guarda, para que possamos compreender a mensagem de hoje, compreender que Jesus está sempre por nós, sempre nos auxiliando e nos envolvendo em seu amor, para que possamos seguir confiantes, com fé, nessa bondade, nesse amor de Jesus, que a todos nós envolve. Que a nossa noite seja de muita paz, de muita alegria e de muito aprendizado. Que assim seja. Silvia, a palavra é sua. Vamos colocar aqui o... Boa noite, pessoal. Sempre bom estar em Pira, né? Tem Piracicaba, que é perto de Rio Claro, mas aqui é Pira também. Vocês chamam de Pira também? Muito bom estar em Pira, Pirassununga. É sempre grato. Realmente a gente, né, Cecília, a gente vai desenvolver uma amizade, nossa, né? Parece de longa data, enfim. Mas a gente entende que isso é um movimento espírita que nos proporciona. Sou muito grata de ter nascido em berço espírita e muito grata também por poder realizar as palestras. Isso para mim é uma bênção, né? Eu falo para a Cecília, quem mais curte sou eu. Eu curto tudo isso.
Mas é isso daí, então, agradecendo a oportunidade. E vamos falar, o tema vai ser as duas faces da ambição, que é um tema controverso, que é um tema que muitas vezes a gente tem dúvidas, e eu desenvolvi em razão das pesquisas que eu fiz, tá? Aprendi muita coisa também, então vamos lá. Eu, como sempre, gosto de começar pelas definições, porque a definição vai norteando, vai até definindo o desenvolvimento que eu vou dar da palestra em razão daquilo que eu descubro a respeito da palavra. Então, no dicionário AIS online, nós temos duas definições de ambição. A primeira é forte desejo de poder ou riqueza. É honras ou glórias. Isso é ambição. Mas a ambição também é o anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, que é a mesma coisa que aspiração ou pretensão. Então, por essas duas definições, nós podemos perceber que a ambição, que o potencial ambicioso, com esse sentimento de ambição, ele pode caminhar, ele pode conduzir a pessoa por dois caminhos antagônicos, ou dois caminhos opostos, ou dois caminhos incompatíveis entre si. Por quê? Porque existe sim a ambição boa, a ambição ética, a ambição construtiva, a ambição positiva. Existe. Como também existe a ambição má, a ambição prejudicial, negativa, egoísta. E como exemplo desses dois tipos de ambição, rapidamente, nós podemos, por exemplo, citar Adolf Hitler. Adolf Hitler foi um ditador nazista, cuja ambição era construir uma raça pura e conquistar o mundo. E ele fez isso através da repressão, da perseguição, do genocídio e da guerra. Essa foi a ambição de Hitler. Por outro lado, a gente também teve Gandhi. Mahatma Gandhi também foi uma pessoa ambiciosa. Ele foi um líder pacifista e um dos principais responsáveis pela independência da Índia perante o domínio inglês. E qual era a ambição dele? A liberdade e a justiça para o seu povo. E ele fez isso buscando os meios mais pacíficos possíveis. Lógico, toda vez que você muda ou tenta mudar o status quo, existem complicações. Mas não era a ambição dele criar a confusão para matar, etc. e tal. Não, apenas libertar o seu povo. Então, realmente, a ambição é um tema controverso e que gera muita dúvida, porque, por exemplo, para algumas pessoas, a ambição sim é uma virtude. Porque é através desse sentimento, através desse potencial, que nós superamos as nossas dificuldades, que nós impulsionamos o nosso crescimento pessoal e fazemos tantas outras realizações, conseguimos conquistar tantas outras realizações. Porque realmente é a ambição que nos leva a atingir o nosso objetivo, a buscar um propósito, a ter um porquê na nossa vida. Essa é a ambição. Eu quero, eu desejo, eu preciso, eu almejo, eu objetivo. E para as outras pessoas, não, imagina, ela é um comportamento competitivo, é um comportamento egoísta e que nitidamente nós percebemos a ambição numa pessoa gananciosa, numa pessoa antiética, numa pessoa corrupta. Mas nós podemos garantir com toda segurança que a ambição, em essência, ela não é nem boa e nem má. A ambição é apenas um instrumento que nos leva a atingir objetivos bons ou objetivos maus e ruins. Tudo vai depender do direcionamento que nós demos a ela. Tudo vai depender da forma como nós a utilizarmos. Porque esse potencial humano, ele está
intrinsecamente vinculado aos princípios e aos valores que cada um de nós alimenta. Ele está intrinsecamente vinculado ao que nós queremos para a nossa vida. E isso que nós queremos para a nossa vida depende do nosso jeito de ser, daquilo que é prioridade para a gente, daquilo que é importante para a gente. Porque o que pode ser prioridade para mim, nem sempre é prioridade para outra pessoa. Basta comparar, por exemplo, Hitler com Gandhi. Só isso. Tudo bem, pessoal? Deu para entender a ambição? Ela não é nem boa nem má. Depende do uso que a gente faz dela. Como tudo na vida. Sabendo usar, muitas vezes não dá problema nenhum. Na maioria das vezes não dá problema nenhum. Tá? Mas aí, para desenvolver a palestra, eu fui pesquisar, obviamente, na obra de Kardec, eu fui pesquisar na literatura espírita, Jesus. E, gente, eu achei um texto na internet que não é espírita, mas eu vou pedir licença para compartilhar com vocês no final. Eu achei sensacional o texto. Ele fala com outras palavras aquilo que a gente aprende na doutrina espírita, mas eu vou deixar para o final. A surpresa é para o final. Mas aí, né, desenvolvendo o assunto, vamos primeiro falar da ambição, aquela que causa problema, aquela que causa confusão, que acaba desenvolvendo tragédias. Vamos enfocar esse lado da ambição. E para falar desse lado da ambição, a gente vai começar com a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, ou simplesmente a Gênese, como a gente conhece, uma obra que Allan Kardec publicou em 1865 na cidade de Paris. Então, no capítulo 3, Allan Kardec deu o título O Bem e o Mal. No item 5, ele assim escreve, que eu trouxe alguns trechos. Ele diz: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Se ele, a pessoa, né, fala o homem, naquela época sempre o homem, mas a gente sabe que é a pessoa. Falava o homem, o ser humano. Se ele, o ser humano, a pessoa, nada houvesse de temer, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor, o espírito se lhe entorpeceria na atividade, nada inventaria nem descobriria. Aí mais à frente. Porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Kardec aqui já deu a deixa, seus excessos. Aí a causa das guerras e das calamidades. Gente, ele escreveu isso em 1865, continua tudo igual, não é? Tudo igual. Aí a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, desenvolvendo isso, né, rapidamente, que Kardec nos trouxe, nós temos o quê? Como qualquer outro ser humano, como qualquer outro ser do planeta Terra, não necessariamente humano, todos nós sempre estamos envolvidos com enfrentamentos para cuidar da manutenção da nossa existência. E, obviamente, que os inúmeros desafios que a gente enfrenta, que as inúmeras questões que a gente tem que resolver, que a gente tem que aprender, isso é um desenvolvimento dos nossos potenciais, das nossas qualidades. É para isso que nós estamos aqui e a gente aprende, né, na literatura espírita, com Kardec também, que é aqui no mundo material que a gente coloca todos os nossos potenciais em ação. Porque a gente vem ali, né, nasce, esquece muita coisa, e aí a gente vai tendo que realmente
se desenvolver, superar através das nossas conquistas, dos nossos aprendizados. Mas existem pessoas que seu anseio de crescimento, que seu anseio de desenvolvimento, eles estão quase que totalmente ou quase que exclusivamente voltados para as questões de ordem material. Aqui, eles não consideram a imortalidade, eles não consideram a espiritualidade, e ainda que sejam religiosos, todo o seu potencial, toda a sua energia está aqui, para a conquista das questões materiais. E é o que a gente fala, estava até assistindo Pinga Fogo, do Chico Xavier. Comecei a assistir o Pinga Fogo, né? Tá tudo ali. E ele, uma questão lá que ele falou do dinheiro, a gente precisa do dinheiro, o mundo é movido pelo dinheiro. Não existe, não tem como fazer nada no nosso mundo material de produção se não tem o dinheiro. Para nossa sobrevivência, a gente precisa do dinheiro até para se alimentar, né? Então, a questão não é buscar a estabilidade financeira. A questão não é buscar o conforto material. Mas essas pessoas que estão quase que exclusivamente voltadas para as questões materiais, será que elas conquistam os seus bens? Será que elas usufruem dos seus bens com sabedoria, com equilíbrio? Será que nessa conquista ninguém sai prejudicado? É isso que a gente tem que refletir. E muitas vezes a pessoa extremamente voltada para as questões materiais, às vezes deixa o outro meio de lado. E aí, eu trouxe desse livro aqui, ó, pessoal, Diretrizes para o Êxito, da Joana de Ângeles, tá? Psicografia de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. Eu trouxe um trechinho, mas depois eu vou continuar no mesmo capítulo que eu tirei esse primeiro trecho, mas aí eu cito o capítulo. No trechinho aqui ela diz assim: há muita coisa que parece importante somente em decorrência do apego a que se lhe aferram os indivíduos. Aqui que vem. Transformando-se-lhes em escravos espontâneos. E aí, pessoal, a ambição, ela também pode nos escravizar. Por quê? Porque o ambicioso, quando ele está voltado mais que exclusivamente para as questões de ordem material, a pessoa ambiciosa, ela nunca se satisfaz com aquilo que ela já tem. Por mais que ela tenha, ela sempre tem olhos para aquilo que ela não tem, para aquilo que ela pode conquistar. A Cecília tem, eu também quero. O seu Acácio tem, eu também quero. Porque muitas vezes para a pessoa ambiciosa, ela não tem limite no seu desejar. Ela não tem limite no seu querer. Ela tem um objetivo, ela move mundos, ela passa por cima de quem quer que seja para conquistar. E ela acaba se tornando escrava da sua própria ambição. E aí, eu trouxe esse livro aqui, ó. Agora, a gente tem que provar que leu, né, gente? Ó, tá aqui, ó, todo riscadinho meu livro. Eu faço a sinopse do meu livro. Por isso que eu acho os temas. Então, vamos lá. Aqui, o Espírito Hamed, né? La Fontaine e o Comportamento Humano. Vocês já leram esse livro? Uma delícia, gente. Olha, ele é com figurinha, ele é com gravura. É uma delícia de ler. Uma delícia. Por quê? O Espírito Hamed, ele traz a análise das fábulas que La Fontaine produziu. Ele analisa as fábulas, trazendo para o comportamento humano e analisando também através do conhecimento espírita. Então chama La Fontaine e o Comportamento Humano, do Espírito Hamed, através da psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Quando Hamed fala sobre a ambição, ele diz assim, obviamente que esse lado negativo. Abrir a alma à ambição é fechá-la à serenidade, porquanto a ambição que se alimenta é peso inútil ao coração.
Diz o ditado popular. Ó, tá vendo por que não podia ficar o microfone aqui? Ele já ia voar. Mal de italiano é assim mesmo, né? Fala com a mão. Diz o ditado popular: tudo falta a quem tudo quer. Em razão disso, o ganancioso não possui bens, mas é dominado por eles. A ambição produz mais insatisfeitos por não conquistarem as coisas do que saciados com o que possuem. Mas quando a gente fala de ambição, pessoal, não é só bens materiais, são questões do mundo material que diz respeito a nós também, ainda que espíritas. Porque muitas vezes nós queremos as coisas aqui desse mundo, brigamos ou discutimos ou vamos atrás de coisas nesse mundo que não necessariamente é um relacionamento, é de repente uma posição, são várias as questões. E a gente direciona tudo para aquilo sem considerar o outro lado da nossa vida. Então, não é só para as pessoas que estão ali no mercado de trabalho, o que quer que seja. Nós precisamos também perceber, detectar em que polaridade se encontra o nosso potencial ambicioso, o nosso potencial ambicioso de cada um de nós. É realmente para propósitos superiores? É realmente para o meu crescimento? Ou não? Quais são os objetivos da minha vida? Pelo que eu luto? Pelo que eu busco? Ou eu não tenho desejo nenhum? Ou eu não busco nada? Ou minha vida já perdeu esse sentido? Minha vida já perdeu esse propósito? Nós precisamos avaliar o nosso potencial ambicioso está em qual polaridade, ou de repente nós já perdemos esse potencial, esse desejo de alcançar objetivos porque a nossa vida já perdeu sentido. Isso que nós temos que analisar. Porque se nós somos imortais, tudo que eu fizer nessa vida, ainda que seja o último dia da minha vida, eu vou continuar do outro lado. A nossa vida, gente, ela não acaba nunca. Ela pode acabar aqui no mundo, no planeta Terra, mas ela continua. E a gente só pode parar efetivamente nas ações, nas atitudes, o dia que, infelizmente, for do nosso projeto reencarnatório, ainda como aprendizado, a gente ficar no leito, numa cama. Mas, gente, enquanto a gente pode, enquanto a gente tem perna para andar, ainda com o joelhinho machucado, enquanto a gente tem perna, enquanto a gente tem disposição, enquanto a nossa cabeça ainda funciona legal, gente, a gente não pode parar. A nossa vida tem um sentido, ela não acaba aqui. É um sentido após a morte. Aqui nós só estamos de passagem. Essa perspectiva que nós precisamos aprender a mudar, ainda que sejamos espíritas. Ainda que tenhamos 60, 70, 80, 90, 91, 92. São projetos que a gente tem que alimentar efetivamente para esse contínuo. E aí é a nossa ambição que nos leva. Só que a gente realmente tem que saber em que ponto se encontra o meu potencial ambicioso. Eu alimento essa perspectiva além, ou tudo que diz respeito a essa vida me consome em expectativas que me trazem ansiedade e expectativas desproporcionais? É isso que eu tenho que pensar. E aí, questionamento de Jesus, constante do Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando ele estava falando sobre as condições de segui-lo, ele diz assim, teria dito: de fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? Não é sua vida material.
Jesus estava falando da sua vida como um todo. E estudando Hermínio Corrêa de Miranda, quando ele fala lá dos textos apócrifos, né, que foram descobertos na Gruta de Quarã, para os gnósticos, na época de Jesus, vida era vida espiritual. Morte era vida material. Vida era vida espiritual, era essa outra vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é essa vida eterna. Então ele diz, de fato, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar sua vida? O que poderá o homem dar em troca de sua vida? Da nossa vida como um todo. Então nós temos que realmente ver, analisar em que ponto se encontra o nosso potencial ambicioso e direcioná-lo também ou prioritariamente para as questões espirituais, para a nossa formação, para o nosso desenvolvimento como pessoa. Porque nós somos seres espirituais, que estamos aqui de passagem. Só que às vezes a gente esquece, não é? E o nosso progresso, ele é sim influenciado por uma ambição equilibrada, por uma ambição bem direcionada. Aí é que eu trago de novo, né? Aqui, ó, Diretrizes para o Êxito, do Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 32, que ela dá o título do capítulo Apego e Libertação. Então ela vem desenvolvendo ali os assuntos, né? A Joana de Ângeles, ela tem muito essa maneira de escrever, ela vai apresentando os problemas, ela vai apresentando as dificuldades, as questões, e aí vai também mostrando as soluções ou o entendimento dessas questões por uma ordem comportamental, por uma ordem espírita também, espiritualista. Então a Joana de Ângeles, ela vem com o capítulo falando de algumas questões, falando sobretudo dessa ambição que causa problema, que causa desequilíbrio. Então num determinado ponto ela diz assim: fossem essas ambições consideradas de maneira tranquila, como sendo recursos utilizáveis quando oportuno, ou seja, ela já está mostrando que nem todas as ambições são ruins, quando você bem utiliza. Guardem essas palavras, pessoal. Direcionando-as para metas verdadeiras, valeria o esforço envidado. Quer dizer, se você estivesse direcionando melhor o seu potencial ambicioso, beleza, valeria a pena. Mais à frente ela diz: inicia a tua experiência de despojamento, abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Com essa atitude emocional, questões, pessoal, mesquinhas, disputas inúteis, muitas vezes a gente se envolve sempre. Na nossa casa, né? Como você disse na oração. As pessoas, nos ajudem as pessoas que a gente não consegue amar e que as pessoas que ainda também não conseguem nos amar. Faz parte das nossas questões evolutivas ainda. Nós somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos de terceira ordem. Vivemos ainda no mundo de provas e expiações, didaticamente classificado por Allan Kardec. Então essas disputas, elas ocorrem, ainda que a gente não queira se envolver, mas a gente acaba se envolvendo, e é nisso que a gente tem que prestar atenção. Por isso que ela faz, inicia a tua experiência, cai fora, né, como a gente diz na gíria, abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Com essa atitude emocional, superarás questúnculas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoa, de inferioridade ou de superioridade, descobrindo a felicidade de se viver o equilíbrio.
Não é descobrindo a felicidade, pessoal. É a felicidade de se viver com equilíbrio. Aconteça o que acontecer, a gente sabe que vai ter as questões difíceis, nós mantemos o nosso equilíbrio. Então, quando a Joana de Ângeles fala sobre a felicidade de viver em equilíbrio, ela faz uma associação extremamente importante. Qual é? O tranquilo exercício do nosso potencial ambicioso, para que ele encontre a sua melhor expressão. Eu busco os meus objetivos, eu luto por aquilo que eu quero, sem prejudicar ninguém, sem afetar ninguém, em primeiro lugar. Para que ele também encontre a sua devida realização. Porque esse potencial ambicioso, ele está direcionado para metas verdadeiras. E como espíritos imortais que somos, o que aprendemos que sejam as metas verdadeiras no Espiritismo? Os melhores propósitos, as nossas superiores aspirações. Isso são as metas verdadeiras. E é o que defende, por exemplo, Rodolfo Caligares. Eu não sei se vocês conheceram, seu Rodolfo Caligares, ele foi um professor, escritor espírita, ele foi de Rio Claro, né? Ele nasceu em 1913 e faleceu em 1975. E quando nós chegamos em Rio Claro foi em 69. Eu lembro que se falava muito dele. Provavelmente eu devo ter encontrado, porque eu era criança, né? Devo ter encontrado a casa dele, se não me engano, era em frente a uma casa espírita lá também. Ele era muito considerado, tanto no movimento espírita, tanto que os livros dele são publicados pela Federação Espírita Brasileira. E esses trechos eu tirei de um compilado da Federação Espírita, que por assunto eles trazem várias citações dos vários autores que a Federação Espírita Brasileira já publicou. Esse livro, As Leis Morais, eu li, mas páginas de Espiritismo Cristão não. Tá? Então eu tirei desse compilado que a Federação Espírita fez para ajudar os próprios palestrantes. Tá? Então ele fala, professor Rodolfo Caligares fala da ambição como sendo um motor realizador do bem e do progresso. Então ele diz assim, na obra As Leis Morais: a ambição é, e tão cedo não deixará de sê-lo, um dos mais fortes sentimentos humanos, constituindo-se mesmo em mola propulsora do progresso. Gente, guarda essa palavra, ó, mola propulsora, motor. Aí, nesse outro livro, Páginas de Espiritismo Cristão, não li, peguei daquele compilado da Federação Espírita Brasileira. A ambição é um impulso natural que, até certo ponto, nada tem de censurável, constituindo-se mesmo num elemento indispensável ao progresso individual e social. A ambição, todavia, deixa de ser um bem e assume a feição de um vício detestável quando excede determinados limites, caindo no exagero. É aquilo que Allan Kardec traz no Evangelho, na Gênese. O problema são os excessos. É aí que começa a confusão. Em outras palavras, quando, ao invés de ser governado por nós, passa a nos governar. Esse é o problema da ambição. Então, o que eu consegui trazer de, mais ou menos, caminhando para o fim da palestra, ou resumindo. Nobre é a ambição de se fazer o bem, de se lutar por uma causa. Por exemplo, como fez Gandhi e tantas outras pessoas. E aí, pessoal, cada um de nós, se não luta por uma causa, abraça alguma causa? Qual a causa que nós abraçamos? Ou ainda nós estamos diante de Jesus, diante de Deus, diante do Espiritismo, como pessoas necessitadas, que sempre está precisando de apoio, de consolo, de um impulso, de um incentivo, de um estímulo.
Nós temos a nossa vida na nossa mão, nós sabemos o que estamos fazendo aqui, o nosso potencial ambicioso, ele realmente está bem direcionado ou ele está apagado, adormecido? Então, nobre é a ambição de se fazer o bem, de se lutar por uma causa. Também, nobre é a ambição de tornar-se, obviamente, cada dia melhor, superando o nosso egoísmo, superando o nosso orgulho ou melhorando todos esses sentimentos que ainda prevalecem no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. Também, a ambição, pessoal, de ampliar cada vez mais os nossos conhecimentos e recursos. Todos os recursos possíveis e imagináveis que a gente tem disponível no mundo material. Ampliar nossos recursos, para que a gente possa colocar não só em nosso favor, mas a serviço do outro, que foi o que Jesus nos ensinou. O verdadeiro cristão é aquele que serve, não é aquele que é servido. Servir significa prestar um serviço. Nós estamos prestando serviços. Que serviços nós prestamos no nosso dia a dia? Que causa nós abraçamos? O que defendemos? O que fazemos? Essa é o potencial ambicioso que nos dá esse direcionamento, esse norte, esse foco, essa disciplina também. Mas está alimentado pelos nossos valores e nossos propósitos, tá? Então, bem-vinda é a ambição que objetiva a conquista de virtude, que objetiva a conquista de sabedoria. E se a gente tiver que ambicionar algo de alguém, pessoal, pode ambicionar. Mas se tiver que ambicionar algo de alguém, que seja as boas características, as boas virtudes, as boas qualidades que a outra pessoa já tem. Nossa, olha, Cecília faz assim, assim, assim. Nossa, que legal. Quero também seguir, tê-la também como inspiração. Não ficar com inveja. Nossa, Cecília faz tudo isso? Não. Que legal, ela faz isso. Fulano faz aquilo. Nossa, vou me inspirar para também fazer. Se essa é a nossa ambição de ser melhor, beleza, está liberado. Tudo bem? Deu para entender? Quer que eu fale tudo de novo? Não precisa? A ambição, pessoal, ela não é boa e nem má. Ela é um potencial humano, que depende da forma que nós utilizamos. Mas a gente tem que ficar atento, porque a gente, sem querer, pode não dar o devido direcionamento ou fazer com que ele fique apagadinho, que ele fique cada vez mais morninho. Não pode. Na nossa vida nada pode ser morno. Então vamos lá. Agora, pessoal, aí, né, pesquisando sobre a ambição, aprendi muito com esse texto. Esse texto eu achei no site do LinkedIn. LinkedIn é uma plataforma, eu não uso mais, eu estou aposentada, né? Mas é uma plataforma, uma rede social com fins profissionais. Colocar a pessoa no mercado, facilitar. Mas esse texto é de Igor Dias, foi publicado em 14 de fevereiro de 2023. Trouxe alguns trechos, mas eu achei fantástico. É tudo aquilo que eu precisava para acabar uma palestra, falando com outras palavras aquilo que a gente aprende no Espiritismo e que, graças a Deus, que o mundo corporativo, que o mundo profissional também já está entendendo isso. Ou já tem pessoas no mundo corporativo, no mundo profissional, que é extremamente competitivo, já estão também mostrando uma outra realidade. Ou já trazendo outras considerações para essa realidade que está se tornando difícil cada vez mais, né? Essa realidade profissional. Então, e que está exigindo cada vez mais conhecimento, especialização, isso daí. Só pelo primeiro parágrafo ele já me conquistou. Olha o que ele escreve no primeiro parágrafo. Então, obviamente, mais uma vez falando, não é um texto espírita nem espiritualista. Tá? É um texto.
A chave para desenvolver uma ambição saudável e equilibrada é a consciência e a responsabilidade. Gente do céu, não é só no mundo profissional, em tudo. Para nós. É importante ter claro quais são seus valores pessoais e estar atento aos impactos de suas ações sobre as outras pessoas e sobre o mundo ao seu redor. Além disso, é preciso cultivar uma atitude de gratidão e humildade, reconhecendo que nossas realizações são fruto de uma combinação de esforço pessoal e oportunidades externas. Aí mais à frente. Aqui, olha. Ao buscar o equilíbrio entre a realização pessoal e a responsabilidade social. Hoje está em moda responsabilidade social. Pessoal, qual foi a doutrina de Jesus? Nos levava para quê, gente? Solidariedade, amor ao próximo, beneficência. O que é isso, pessoal? Responsabilidade social. A sua responsabilidade perante o outro. Só muda o nome, mas o objetivo, o propósito, leva para o mesmo caminho. Leva para alcançar o mesmo fim. Então ele diz, ao buscar o equilíbrio entre a realização pessoal e a responsabilidade social, pessoal, também dentro de uma casa espírita. Quando a gente abre mão de disputas inúteis, tá? Também. Podemos transformar nossa ambição em um motor de crescimento e desenvolvimento. Ó, o Rodolfo Caligares diz, mola propulsora do progresso. Aí ele diz aqui, eu falei assim, eu acho que esse menino deve ter algum conhecimento espiritualista. Tá muito bonitinho esse texto. Gostei muito dele. Então vamos lá. Podemos transformar nossa ambição em um motor de crescimento e desenvolvimento, que beneficia não apenas a nós mesmos, mas também as pessoas e o mundo ao nosso redor. A ambição pode ser uma força motriz poderosa em nossas vidas, impulsionando-nos a buscar nossos objetivos e alcançar nossos sonhos. Que uma das definições da ambição é objetivo, propósito. Aí mais à frente ele diz assim, aqui estão algumas maneiras de aplicar a ambição de forma saudável em nosso dia a dia. Ele dá dicas. Dá 6 dicas que eu trouxe resumidamente, que não é só para o mundo profissional, para tudo na nossa vida. Lembra que eu comentei com vocês? Guardem essas palavras da Joana de Ângeles, que ela diz metas verdadeiras, não é? O que são metas? Eu sempre tive trauma com meta. No meu trabalho era meta e meta abusiva, e mais não sei o que. Só que eu vi, pessoal, que realmente, se a gente não tem meta, você não alcança. Não precisa ser metas abusivas, que ele vai falar aqui, mas a gente tem que colocar um pouquinho a mais, sabe? Eu vou fazer isso, faz um pouquinho a mais. Se força a produzir um pouquinho a mais. Porque aí a gente consegue. Se a gente não tem meta, se a gente não tem propósito, se a gente não tem um foco, se a gente não tem porquê, a gente vive assim, ó. Acorda sem saber muito bem porquê, leva a vida, dorme, e no dia seguinte tudo a mesma coisa, e a gente não sabe o que realmente a gente está buscando. Como espíritos imortais, não podemos ser assim, não é? Não podemos ser assim, pelo menos é o que eu entendo daquilo que eu estudo do espiritismo. Acho que também a minha formação profissional foi muito, né, ali em meta. E a minha educação infantil e de adolescente também não foi muito diferente, então eu sou meio assim. Aí ele diz assim, primeira, defina metas claras e específicas. Isso nos ajuda a concentrar nossos esforços e a medir nosso progresso à medida que avançamos em direção ao nosso objetivo. Tá? Meta. O que você quer? Eu quero isso, eu estou progredindo, eu estou indo, não estou?
2, seja realista. Pessoal, quer ser realista? Olha, minha meta, Silvia, é sair perfeita quando eu morrer para o mundo material. Essa é a minha meta. Gente, eu vou conseguir isso? Não vou. Tem que ser realista. Por quê? Porque senão a gente perde o ânimo, nunca vai conseguir, você acaba desistindo. Então, por isso que ele diz, seja realista. Embora a ambição nos leve a sonhar grande, é importante que nossas metas sejam realistas e alcançáveis. Isso nos ajuda a manter o foco e a motivação enquanto trabalhamos para alcançar nossos objetivos. 3. Aprenda com o fracasso. Ai, não é legal? O que a gente aprende no Espiritismo? Os nossos erros são motivos de aprendizado. Então, olhe os próprios erros como fator de aprendizado. Então, ele diz assim, aprenda com o fracasso. Nem sempre alcançaremos nossas metas na primeira tentativa. É importante lembrar que o fracasso faz parte do processo e pode ser uma oportunidade de aprendizado. Use as experiências de fracasso como um trampolim para aprimorar suas habilidades e conhecimentos. 4. Seja ético. A ambição não deve ser alcançada a qualquer custo. É importante lembrar que devemos agir de forma ética e com integridade em todas as nossas ações. Ele está escrevendo algo diferente do que a gente aprende na doutrina espírita, nas suas várias literaturas também? Nada diferente, ele só está falando com outras palavras. Aprenda a balancear. Embora a ambição possa ser uma força poderosa em nossas vidas, é importante equilibrá-la com outras áreas da nossa vida, como família, amigos e tempo de lazer. Isso nos ajuda a manter um senso de perspectiva e a evitar o esgotamento. E por fim, seja grato. À medida que alcançamos nossas metas, ou seja, nossos objetivos estão sendo alcançados, a gente está ali buscando, consegue um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, supera, como diz uma amiga minha, né? É 1 milímetro por dia, mas tudo bem, é 1 milímetro. No final do mês dá 30 milímetros, não é? Então, à medida que alcançamos nossas metas, é importante lembrar de ser grato pelo que já temos e pelas pessoas que nos apoiaram em nosso caminho. A gratidão pode nos ajudar a manter uma perspectiva saudável e a valorizar as coisas importantes da vida. É isso daí, pessoal. É o texto. Era o que eu tinha para apresentar para vocês, as duas faces da ambição, justamente para que a gente possa se conscientizar. Mais uma vez falando, mais uma vez repetindo, em que polaridade se encontra o meu potencial ambicioso. Eu, como espírito imortal que sou, porque sou espírita, convicta disso, eu, como espírito imortal que sou, tenho a minha espiritualidade, a minha imortalidade, o meu eu, também nessa perspectiva de desenvolvimento, de crescimento? Ou não? Eu estou meio desanimada, meio desmotivada, então vamos buscar conhecimento, ajuda, da forma que for, para realmente a gente dar esse gás para nós mesmos, essa injeção de ânimo para nós mesmos. Obrigada pela atenção, obrigada por eu estar aqui. É isso daí.